Voltando para a segunda parte. Esperar o pessoal chegar aí de novo. Essa é a segunda parte da live Medo de engordar na quarentena. Voltamos. Ariel, você me corta quando precisar, porque se deixar eu falo, tá? Não, assim que é bom. Pode continuar o que você estava falando, o Então, raciocínio. voltando, Ariel, ao raciocínio do medo, outra coisa que eu fiquei pensando quando você me trouxe o tema do medo de engordar na quarentena foi: será que esse medo de engordar está fazendo com que a gente emagreça? Ou melhor, será que o medo de engordar me protege de não ser gorda? Né? E é claro que a resposta é não. Então, assim, esse medo de engordar está me servindo para quê? Em que é que ele me é útil? Né? Se ele não me protege, o que é que eu tenho feito com esse medo? E aí, eu penso também que a gente pode trazer um outro contexto para discutir, que foi exatamente esse mesmo medo de engordar, de ser gorda, de não pertencer, né, de não fazer parte desse grupo, de não ser bem-vinda na sociedade, que trouxe contextos que hoje a gente já está precisando discutir, como, por exemplo, o terrorismo nutricional. Né? O terrorismo nutricional, ele começou a colocar um valor moral nos alimentos, então eu tinha aí alimentos permitidos e alimentos proibidos, alimentos que engordam e alimentos que emagrecem, quando a gente sabe que isso não é verdade, que nenhum alimento, seja ele um prato de salada ou um prato de brigadeiro, por si só, tem essa capacidade. Né? Quando a gente fala de alimentação, a gente precisa considerar um contexto, uma frequência, um contexto, então tem uma série de outras coisas. E Sim. esse medo de engordar, ele, ele não só traz o terrorismo nutricional, como ele faz com que esse terrorismo se perpetue, né? E tem uma outra coisa bem interessante também, que é quando eu começo a colocar esse valor moral nos alimentos e quando eu começo a propagar esse terrorismo nutricional, eu que era para fazer com que as pessoas se aproximassem da comida de uma maneira saudável, eu estou fazendo com que elas se distanciem da comida. Ou pior, eu estou fazendo com que elas se aproximem da comida de uma maneira transtornada, de uma maneira doente, né? E esse contexto do terrorismo nutricional, associado ao contexto do padrão de beleza e mais uma série de fatores, podem desencadear, por exemplo, um quadro de transtorno alimentar, né? A gente tem visto que os transtornos alimentares eles estão cada vez mais comuns e cada vez em pessoas mais jovens. E isso Sim. não é à toa. Isso é resultado de todo esse contexto social. E ainda assim a gente continua reforçando esse valor moral dos alimentos. Isso fica muito claro, por exemplo, numa praça de alimentação. Quando a gente observa uma pessoa magra comendo um hambúrguer com batata frita e refrigerante, tudo bem, é só uma pessoa magra, né? Quando esse hambúrguer, batata frita e refrigerante está nas mãos de uma pessoa gorda, esse nosso olhar muda. Então, fica bem claro que existe sim um valor moral para esse alimento, que existe um terrorismo em cima da alimentação. Né? Um outro Uhum. contexto também é que esse terrorismo nutricional e esse valor moral, eles também reforçam as dietas restritivas. Se eu estou dizendo para as pessoas que elas não podem ser gordas e que elas precisam emagrecer a qualquer custo ou evitar ficarem gordas a qualquer custo, eu estou dizendo para elas que fazer dietas restritivas não tem problema, porque é em prol da sua saúde, né? E isso não é É. verdade. O que a gente desconsidera, inclusive,
o contexto amplo de saúde da própria Organização Mundial de Saúde, né? A saúde não é apenas o que você come e o quanto você come. Isso, a alimentação e a alimentação dentro de um contexto, ela é apenas um aspecto de tudo que compõe o que a gente chama de contexto amplo da saúde, né? A saúde mental também é saúde, acesso a emprego é saúde, acesso à renda, moradia digna é saúde, acesso a lazer é saúde, acesso à educação é saúde. E a gente vem negligenciando todos esses contextos e dizendo que saúde é só comer menos e fazer atividade física. Então, olha quantas coisas a gente vem deixando de lado e dizendo que isso é saúde. Né? Exatamente. E André, também tem essa questão de que as pessoas confundem muito, e eu acho que isso, agora com a pandemia, isso ficou mais claro também, que é a questão: por que eu estou comendo mais? Eu estou comendo mais porque eu estou ansioso ou eu estou comendo mais porque eu estou estressado? Normalmente as pessoas fazem essa confusão e essa confusão geralmente ela pende para o lado da ansiedade, né? Eu posso até explicar rapidamente que essa visão está errada. Tá? A gente não come mais quando a gente está ansioso. Tá? E só um exemplo simples, né, disso, porque a ansiedade, né, como um sintoma fisiológico mesmo, ela não dá fome. Por exemplo, imagina que você está no seu trabalho, de repente seu chefe chega na sua mesa e fala: olha, depois do almoço, você passa lá na minha sala que eu preciso falar uma coisa séria com você. E sai, né? E aí você fala: ah, meu Deus, ele tem alguma coisa séria para falar comigo. Isso acaba gerando o quê? Ansiedade, né? O coração fica acelerado, né? As mãos começam a suar, dá aquela sensação de falta de ar, de taquicardia e tal, respiração fica ofegante. Todos esses são sintomas da ansiedade. Você não vai falar assim, depois de uma notícia dessa, você não vai, por exemplo, falar: estou ansioso porque meu chefe quer falar comigo na sala dele, o que eu vou fazer? Eu vou para um rodízio comer uma feijoada. Não, né? Porque a ansiedade ela tira a fome, né? Ela não dá fome. Ao contrário do estresse, né? Que o estresse, o que é, na verdade, resumidamente, o estresse, né? Quando a gente tem essa baixa de energia, né, no nosso corpo. Então, por exemplo, você está mais cansado, né, é o dia que você brigou com o chefe, é o dia que você brigou com o marido, com a esposa, e você voltando para casa, brigou no trânsito, você fez 1000 coisas durante o seu dia, você está esgotado, e aí, por exemplo, você chega na sua casa, você está morrendo de fome, você abre a geladeira, o que tem? Todos os ingredientes para você fazer uma salada, né? E aí você tem que se dar o trabalho, ou seja, gastar energia, né? Para, né, picar certinho ali a cenoura, ralar a cenoura, lavar o alface, montar, preparar tudo. E do outro lado você vê que tem um bolo pronto, né? O que você vai escolher primeiro? Né? Lógico, falando pessoalmente, lógico que eu vou atacar o bolo, né? Então, e por quê? Porque isso a gente sabe, né? Nosso cérebro sabe que isso vai gerar energia, né? Isso, além da questão, né? Você pode falar até muito melhor que eu sobre isso, mas tem a questão que o nosso cérebro, ele gosta muito de açúcar, gosta muito de gordura, e se for as duas coisas juntas ao mesmo tempo, então, aí é que ele adora mesmo, né? Então, a gente vai ter mais trabalho em preparar essa salada do que comer o bolo que já está pronto. Então, é o dia que você está mais estressado e não o dia que você está mais ansioso, né? Só que as pessoas têm essa ideia de que a gente come mais quando a gente está ansioso, que na verdade não é assim que funciona, né?
Foi ótimo você falar isso, que é errada, né? Porque quando eu falo isso, as pessoas me dizem assim, Dea, vai estudar mais sobre comportamento alimentar, porque é óbvio que a pessoa ansiosa, ela come mais. E eu digo, não, não come. Porque assim, Ariel, o que eu vejo é que a gente não sabe dizer qual é a emoção que a gente está sentindo. Então, tudo virou ansiedade. Eu tô triste, é ansiedade. Eu tô feliz, é ansiedade. Né? Se eu tô, sei lá, deixa eu ver outro sentimento. Se eu tô frustrada, eu tô com ansiedade. As minhas meninas, elas trazem muito isso. Quando elas vão fazer uma atividade que tem, que é o diário alimentar, e que elas precisam colocar qual é o sentimento antes e após cada refeição, é incrível, assim, é ansiedade, 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 ansiedade. E eu digo, não é possível que você esteja 24 horas do dia só ansiosa, né? E muitas vezes eu peço avaliação psiquiátrica e o psiquiatra fala, olha, não tem transtorno de ansiedade. Não é ansiedade, né? Não tem nenhum sinal de ansiedade. Então, assim, a gente não sabe dizer o que é que a gente sente. E aí, como Uhum. tudo virou uma ansiedade, né? A gente passou a acreditar que estar ansioso vai me fazer comer mais. Que bom que você falou que não, né? Que Não, é o reforça contrário, aí, o né? contrário. A Reforça gente aí não, o que eu já dizia. a gente não tem, né, mais fome quando a gente está ansioso, porque todos esses sentimentos, né, esse sintoma da ansiedade, ele é muito ruim, muito desagradável. Isso não gera uma sensação de, não te dá fome, é uma vontade de comer. Né? E já como o estresse ele está relacionado a essa baixa de energia, e o nosso cérebro está o tempo todo ali buscando, querendo encontrar uma fonte rápida, né, de energia, então a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba optando muitas vezes pela aquela recompensa de energia imediata e não aquela que é mais trabalhosa, que vai gastar mais energia e que terá um benefício mais a longo prazo. Né? Então é mais ou menos assim, a gente prefere o prazer imediato, né? Até porque o sentimento é agora, eu preciso resolver isso agora, né? Eu entendo que o nosso cérebro entende dessa forma. A Sofia, ela tem uma frase que eu gosto muito, no livro dela, que ela diz assim: emoções não assumidas viram comida, né? E aí eu entendo que às vezes a gente generaliza essas emoções, e eu entendo também que sim, algumas emoções, quando não assumidas, elas podem levar a gente a um quadro de buscar a comida. Mas é buscar a comida nesse sentido de que eu não sei como lidar com o que eu sinto, né? E eu preciso de um conforto, eu preciso muitas vezes até de uma anestesia para tudo isso que está acontecendo aqui dentro, e eu não sei, aqui dentro, e eu não sei o que fazer, né? E aí eu posso buscar a comida. E por que que eu não busco um prato de salada e eu busco um bolo, um brigadeiro, né? Uma comida geralmente com mais gordura, como você falou, e com mais açúcar. Porque são essas substâncias que atuam no nosso sistema de recompensa, né? Então, o alívio, ele é quase que imediato. Só que o que acontece é que quanto mais eu reproduzo esse comportamento, mais competente o meu corpo fica em entender que isso é uma via rápida de aliviar os meus sentimentos, né? Então, se toda vez que eu estou triste, eu vou lá e faço uma panela de brigadeiro e como todas as vezes, o meu cérebro vai entender que sempre que eu estiver triste, eu consigo aliviar a minha tristeza comendo brigadeiro. E a tendência é que eu reproduza sempre o mesmo comportamento para ter a mesma recompensa, que é uma sensação de conforto, né? Uma sensação de Sim, alívio para o que eu sinto, né? E isso é um exatamente. ponto que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade também. Quando a gente diz, olha, não tem problema, uma vez ou outra, você usar a comida, que é o que a gente chama de comfort food, né? Comidas confortáveis, que trazem boas lembranças afetivas. Não tem problema se de vez em quando você usar essas comidas, você, né, escolher uma comida dessa para aliviar um sentimento. O problema Uhum. é quando a comida passa a ser a única forma que eu tenho de lidar com o que eu sinto, né? Aí sim a gente tem
um quadro de comer transtornado e, dependendo do caso, até um transtorno alimentar. Mas as pessoas confundem sim. E o que eu mais pego no diário alimentar é estou ansiosa, estou ansiosa, estou ansiosa. Estava ansiosa antes da comida, continuei ansiosa depois da comida. E ensinar essas meninas a darem nome ao que elas sentem, Ariel, é muito, muito difícil, muito. É É difícil. claro que isso é um trabalho conjunto com o psicólogo, né? Mas ainda assim é muito difícil. É difícil a gente Elas não reconhecer, querem entrar em contato. né, as nossas emoções. É muito difícil reconhecer, né? Quando a gente está triste, quando a gente está estressado, né? Principalmente, né? São, acho que, as duas principais que a gente confunde. Quando está feliz, todo mundo sabe, né? Mas as emoções ditas negativas, elas são muito mais difíceis da gente identificar do que as positivas, vamos dizer assim. Muito mais difíceis. E a partir do momento que a gente aprende a identificar, né, a fazer como a Sophie diz, assumir essas emoções, e aí não é só reconhecer que elas existem, mas assumir é também aprender a lidar com essas emoções, a nossa relação com a comida já ganha um outro contexto, né? Então, esse medo de engordar na quarentena, ele pode ser um sinal aí bem claro de que você pode estar precisando de ajuda, né? E mais uma vez, não tem problema pedir ajuda quando a gente sozinho não está conseguindo lidar com as nossas questões. Né? A Exatamente. gente precisa fazer isso, porque se a gente começa a colocar essas coisas para debaixo do tapete, em algum momento a gente vai precisar parar. E quando a gente parar, isso vai estar ainda maior, né? Com Eu certeza. penso muito, eu me coloco muito nas situações pelo que eu vivi. E quando eu me dei conta que o que eu tinha era um transtorno alimentar, eu ainda demorei a pedir ajuda. E assim, se eu tivesse pedido ajuda antes, Ariel, com certeza, com toda certeza, eu teria sofrido muito menos, né? Então, o que eu digo às pessoas é isso: olha, não espera chegar naquela sensação de estou no fundo do poço para pedir ajuda. Exatamente, Sentiu que exatamente. esse medo de engordar, não só na quarentena, mas o medo de engordar no seu dia a dia, é algo que está tirando a sua paz, que está te fazendo pensar nisso muitas vezes ao longo do dia, que está atrapalhando as suas atividades, que está te deixando mais irritada, mais ansiosa, né? Procura ajuda, pede ajuda, né? Tem muito, muito profissional qualificado que pode ajudar. Eu entendo também que o receio de procurar ajuda psicológica e psiquiátrica, pelo menos no que eu ouço no consultório, é que as pessoas têm medo de ficarem dependentes do acompanhamento. E isso é um ponto que eu gostaria até que você falasse, se você pudesse, porque não é verdade. É Não, não exatamente o é. contrário, né? A terapia, o tratamento psicológico e psiquiátrico, eu entendo que ele vem muito mais para libertar a gente do que para se tornar uma muleta na nossa vida, né? Mas as minhas meninas, elas falam muito assim: Dé, eu tenho muito medo de medicação e eu tenho muito medo de precisar fazer terapia para o resto da vida. Né? E Entendi. esses dois contextos também acontecem. Ah, sim, sem dúvida. Mas é o que eu geralmente falo, né? Na dúvida, é muito melhor você procurar um profissional de saúde e não ser nada, né? E do que você não procurar e ser alguma coisa, e muitas vezes ser algo muito mais grave, né? E você vai só adiando, 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 e muitas vezes isso acaba saindo do controle, né? Então, quando sai do controle, fica muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, a gente pedir ajuda, né? Então, é o que a gente sempre fala, por exemplo, eu sempre falo isso nas campanhas que tem do Setembro Amarelo, né? Que as pessoas sempre falam, gostam de falar sobre os sinais. Ah, existem sinais? Ah, existem. Ah, as pessoas dão sinais, né, do suicídio e tal, enfim. Mas, na verdade, muitas das pessoas que tentaram o suicídio enfim, algumas conseguiram efetuar o ato, muitas vezes a informação, esse pedido de ajuda, ele não chegou,
né? Então, é importante a gente sempre relatar isso, informar isso, porque isso, quando a gente fala que toda pessoa, todo suicida, por exemplo, ele deixa um aviso, ele deixa um sinal, então a pessoa que perdeu alguém para o suicídio pode falar, putz, então a culpa foi minha, né, porque eu não percebi os sinais. Né? Então a gente, além de dizer uma coisa que não é necessariamente um fato, a gente joga toda aquela culpa, o peso daquela culpa, sobre as pessoas que, na verdade, não tem, muitas vezes não tem culpa nenhuma. Tá? Então, por isso que eu falo, sempre nessa questão de pedir ajuda, peça ajuda. Né? Se você percebe que você está numa situação que ela é tão agonizante assim, que você não vê saída em lugar nenhum, e que a única saída, muitas vezes, que você vê é a questão do suicídio, provavelmente você está doente. Né? Então, esse é o primeiro, porque o ser humano, né, é importante a gente falar isso, o ser humano ele tem um instinto de vida, né, que a gente consegue, por mais difícil que sejam as coisas, a gente consegue superar. O ser humano ele tem uma capacidade de resiliência muito grande. Então, para chegar a um ponto de você não conseguir ver saída em nenhuma situação, né, e não querer procurar um psicólogo, um psiquiatra, e a única saída que você vê é essa, de pôr um fim em tudo, é porque provavelmente você está doente. E aí você pode aguentar um pouco mais, você pode pedir ajuda, você pode ir até um psicólogo, um psiquiatra. Se tiver que tomar medicamento, você vai fazer o uso do medicamento, né? Se não tiver que tomar, tudo bem. Tá? Se o medicamento não funcionar logo de início, não tem problema, você vai voltar no médico, ele vai avaliar, se for necessário, ele vai trocar o medicamento. Então, existem muitas possibilidades. Né? Então, por isso que a gente sempre fala que o suicídio ele não é uma opção, porque existem muitas outras opções. Né? Então, essa questão de você ser, por exemplo, dependente do medicamento, isso é um grande mito, né, que tem acerca aí, principalmente dos transtornos mentais, que isso acaba reforçando esse medo das pessoas de procurarem ajuda. Né? E é importante a gente sempre falar, sempre esclarecer que não é todo medicamento que vicia, né? Que tem o potencial de abuso que a gente fala. Né? Por exemplo, antidepressivo não vicia, né? não tem esse potencial, antipsicótico não tem. Né? Existem vários tipos, né? Geralmente são os ansiolíticos que têm essa propriedade, mas mesmo assim, né, esse potencial de abuso não quer dizer que todo mundo que tomar aquele medicamento vai ficar dependente. Né? Na verdade, de todas as pessoas que tomarem esse medicamento, uma parcela delas pode desenvolver uma dependência. Tá? Então, é importante a gente sempre falar isso. E a questão da psicologia, né, ou da psiquiatria, né, da terapia em si, né, você ficar dependente pro resto da vida, também não. Né? Uma que você vai ter o contato ali com o seu terapeuta, e isso ao longo do tempo você vai percebendo como isso está se desenvolvendo, né? E quando você realmente vê que você não está mais precisando, você já está muito bem, e claro, o seu terapeuta também observar isso, e vocês dois concordarem né, nesse ponto, nessa questão, você está livre dessa terapia, mas problema nenhum também de você continuar na sua terapia. Isso não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, isso é benéfico, né? E aí é o que a gente reforça, que psicólogo, psiquiatra não é médico para louco, né? Não é para quem é doido. Isso é para todo mundo deveria fazer, todo mundo deveria frequentar o psicólogo, né? Todo mundo deveria, quando necessário, né, principalmente por indicação, ir lá no psiquiatra e, como eu falei, ver se realmente você precisa daquilo. Se não precisar, tudo bem, mas pelo menos você foi. Né? O problema é você não ir e precisar.
né? Esse que acho que é um grande problema de tudo isso, né? A Nath falou assim aqui, que terapia é tão bom, por isso que vicia. Nath é ótima. É verdade. Eu penso assim também, Ariel. Eu acho que a terapia, ela pode sim ser para a vida toda, e que isso não significa dizer que você está dependente dela, né? Mas que Uhum. se for algo que te faz bem, é como qualquer outro cuidado que a gente tem com a saúde. Por que a gente quer se preocupar em cuidar da alimentação e a gente não quer se preocupar em fazer uma terapia que é cuidar da saúde mental, né? Então, Exatamente. esse discurso, como a gente vinha falando de saúde, ele é sempre muito controverso e ele está sempre, no meu ponto de vista, ele está sempre a serviço do capital, né? Está sempre a serviço, no caso de nós mulheres, o contexto de saúde, ele está sempre muito atrelado a, ele está sempre muito atrelado à indústria da beleza, né? Uhum. Eu preciso fazer com que essa mulher se sinta insatisfeita e desconfortável para que ela consuma uma série de procedimentos ditos de beleza, né? Para que ela se sinta bem, que ela tente se sentir bem. E é algo que nunca chega, e para que ela esteja ali quase que comprando saúde, e a gente sabe que isso também não é verdade, né? Então, por que não? Eu digo isso, muito isso às minhas meninas. Por que não parar de investir tanto dinheiro em produtos de beleza, em coisas que não te agregam enquanto ser humano, e investir esse dinheiro em uma terapia, né? Por que não cuidar disso? Por que a gente Exatamente. acredita tanto que comprando produto de beleza, fazendo procedimentos estéticos, a gente vai encontrar essa paz, essa adequação, esse conforto com a gente? E por que a gente não faz isso por meio de uma terapia, né? É, Que é, seria o caminho lógico e o caminho mais correto. Mas quando se é. fala em saúde, também não se fala nisso. Eu por exemplo, eu nunca vi algo nesse sentido de, olha, que não por profissionais da saúde, né? Mas eu nunca vi assim, falando de saúde nesse contexto de não invista nisso e invista numa terapia. Mas a gente vê muito em outdoor: compre tal medicamento para emagrecer tantos quilos, faça tal procedimento estético, né? Compre aí um desafio de 15 dias que você vai perder 11 quilos em 15 dias, e por aí vai. Então, Exatamente. esse medo de engordar que a gente abordou aqui de várias formas na live, ele vem de todas essas questões. Eu gosto muito de um autor que eu acho que vocês também estudam na psicologia, que é o Michael Pollan, né? E ele Uhum. fala da obesidade, do excesso de peso, de uma maneira muito clara, e sempre reforçando esse viés da sociologia e da construção da humanidade. E ele diz, assim, em vários momentos no livro, no Sociologia da Obesidade, ele diz exatamente isso, que quando a gente entendeu que a obesidade, quando a gente entender que a obesidade é uma construção social, a gente vai parar com o discurso e vai parar com o comportamento de querer combater a obesidade combatendo a pessoa gorda, né? A gente está indo no caminho contrário. A gente Exato. entendeu que lidar com a obesidade é criar aversão ao corpo gordo. Uhum. E daí Exatamente. todo esse medo de engordar, que se tornou ainda mais evidente com a pandemia, né? E Nath como é ótima. Não posso ler os eu estava comentários dela, não. eu tava lendo aqui e comecei a rir. Mas, então, exatamente isso, né? O que a gente estava falando também, a questão do estresse, da ansiedade, é que agora está todo mundo mais estressado, né? A gente tem que se conformar com isso, né? Claro, é uma situação atípica, né? Que a gente nunca vivenciou antes. Então, é lógico que tenha pessoas desenvolvendo ansiedade, sim, mas eu acho que tem muito mais pessoas estressadas do que ansiosas nessa pandemia. Então, eu acho que essa questão, né, toda da doença tal, e de
que a gente vê sempre lá, o placar das mortes, e aí fica naquele medo constante de sair, e de ter que usar máscara, e de lavar a mão, e de álcool gel, isso gera estresse, né? Então, é importante a gente falar isso também, porque para quem está em casa e está lá no home office, muitas vezes, e com aquela disponibilidade toda de comida, né, fácil, e pode se perguntar, mas por que eu estou comendo mais agora, nesse período, né? Eu não tenho nada com relação à questão do corpo, nada, mas eu estou com esse medo, eu tô comendo mais. Então, a gente trazer essa reflexão também acerca da questão do estresse, né? E é importante a gente falar também que existem várias maneiras, várias metodologias aí para a gente conseguir aliviar o estresse, né? Então, é importante, se você está percebendo isso também, então por que não buscar ajuda, né? Porque seja mesmo de um psicólogo, né, ou outras terapias, eu acho que o ponto principal é você encontrar, nesse momento que está sendo muito difícil, você encontrar um ponto de equilíbrio no meio de tudo isso, né? Você procurar saber o que me faz bem, né? O que me faz mal, o que me dá prazer. Tem gente que vai encontrar esse ponto de equilíbrio trabalhando mais, tem gente que vai encontrar esse ponto de equilíbrio fazendo uma terapia, tem gente que vai encontrar fazendo um esporte, né, uma prática esportiva, tem gente que vai encontrar na meditação. Então, acho que o principal ponto é esse, né? Você encontrar esse ponto, qual é o seu ponto de equilíbrio, o que te faz bem e o que te faz mal, e conseguir fazer essa separação, né? E eu acho que a partir daí você consegue melhorar muito, muito mais essa sensação de perca de controle nesse momento da pandemia, né? Concordo, Ariel. E buscar o que faz sentido para você, né? Como você disse, mais uma vez, sem a necessidade de fazer ou de tentar fazer o que o outro está fazendo. Mas o que é que faz sentido para mim, né? E como você falou do estresse, da relação entre estresse e alimentação, pode ser sim que a gente esteja comendo mais por estar vivenciando esse estresse, né? Por estar aí nesse momento de incertezas, tudo isso. Pode sim, mas pode ser somente aquilo que eu tinha falado antes, e que diante desse contexto, o teu corpo está gastando mais energia. E ele está precisando de mais comida, né? Simples assim. Sim. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, certo, ideia, pode ser só isso. Pode ser só isso. O seu corpo pode estar te pedindo mais comida porque ele está precisando, né? Uhum. O estresse contínuo, me corrija se eu estiver errada, mas o estresse contínuo, ele deixa o corpo num estado de alerta, né? Sim. E esse estado de alerta por si só, ele traz consigo um gasto de energia muito grande, né? Uma série de processos neurofisiológicos que são desencadeados, né, durante uma sensação de estresse, e quando ele se mantém ainda mais, que vão deixar o nosso corpo precisando mais de recurso, de energia. Então, pode ser simples assim, e quando a pandemia passar e quando a vida voltar ao normal, independente de que normal vai ser esse, o seu corpo ele vai entender que o estresse passou, que agora está tudo bem, que a gente não está mais em perigo, e automaticamente, sozinho, porque ele é sábio, ele vai se ajustar, né? E as coisas vão voltar ao normal, você vai voltar a se alimentar como antes, mas as pessoas têm uma visão muito rígida da alimentação. E eu acredito que é por isso que tantas ainda acreditam que a dieta funciona. Porque as pessoas não querem sequer entender que a gente não tem a mesma fome todos os dias, né? Um dia eu acordo com mais fome no café da manhã, outro dia eu acordo com menos, alguns dias eu vou acordar sem fome alguma, e as pessoas não querem entender isso. Elas acham que fome é algo igual sempre, todos os dias, em todos os horários. Então, se hoje no almoço eu comi um prato de salada, macarrão e carne,
e amanhã eu sinto fome o suficiente para comer um prato e meio, eu já acho que eu comi além do que era necessário. Né? Muitas vezes esse relato, quando você vai para o diário alimentar, você vê que nem é um absurdo. Mas a pessoa acha que todos os dias vai comer a mesma quantidade de arroz, feijão, salada e bife. E isso também não é verdade. A nossa fome, ela se manifesta de maneiras diferentes. Ela depende da quantidade de atividades que a gente fez no dia. Ela depende de quanta energia o nosso corpo gastou para se manter vivos. E isso pode variar, sim, ainda que exista um metabolismo basal, né? Já tem estudos que mostram que esse metabolismo basal ele se altera dentro de determinados contextos e o estresse é um deles, né? Então, tudo isso muda a quantidade de comida no dia, a maneira como a gente come todos os dias. E as pessoas também não estão muito flexíveis para isso. Elas querem comer ali num padrão, exatamente a mesma quantidade. E isso acaba também evidenciando essa sensação de medo de engordar. Né, Ariel? Eu fiquei pensando aqui. Pode falar. Te cortei, né? Eu acabei vendo uma pesquisa esses dias relacionada a isso, né? Uma pesquisa recente, né? Nesse período agora de quarentena, uma pesquisa francesa, né? Em que eu mostrava lá que os franceses, né? Que foram avaliados na pesquisa, eles realmente engordaram mais nesse período de quarentena, né? E claro, lá eles passaram por esse processo primeiro do que a gente aqui no Brasil, né? Então, até por isso já tem alguns estudos relacionados com a quarentena, né? Então, mostrou que eles realmente engordaram mais nesse período de quarentena, mas aí você vai ver, assim, a porcentagem desse aumento, né, do ganho de peso, e todos ali, praticamente todos, ficaram numa média de 2 quilos a mais. Então, assim, tudo bem, para quem está um pouco mais preocupado com essa questão, vai falar, 2 quilos é 2 quilos, mas é um valor, me corrija se eu estiver errado, é um valor insignificante, se a gente for parar para ver. Inexpressivo. Exatamente, concordo, inexpressivo, Diante do contexto, completamente inexpressivo. Né? 2 quilos, 2 né? quilos. 2 quilos numa pandemia, num risco iminente, né? A minha vida está ali sob risco todos os dias. Diante do medo de adoecer, diante do medo de parar no hospital, diante do medo de uma intubação e de tantas outras coisas, né, que ficaram claras com a pandemia, 2 quilos é completamente insignificante. Mas para algumas pessoas parece um absurdo. Já é um terror, né? Já é um terror. Para algumas meninas, Ariel, algumas gramas já é um terror. Sabe? Imagino. E isso, mais uma vez, isso já deixa bem evidente que a relação com o corpo e com a comida, ela está num estágio sério, né? E respondendo, acho que tem até algumas que estão por aqui, não, a gente, enquanto nutricionistas sozinhos, não consegue dar conta disso, né? Não consegue cuidar disso, seria irresponsável da nossa parte, enquanto profissionais da nutrição, não pedir ajuda de psicólogos e psiquiatras. Então, aquelas que são mais recentes aí, são minhas pacientes mais recentes que passaram por isso, estão aqui. Quando a gente faz isso, é sempre pensando no que é melhor para a saúde de cada uma delas, né? Até porque, né? Se isso já está grave, existe um limite que eu, enquanto nutricionista, posso chegar, né? A partir daí, eu não posso invadir a atuação do psicólogo e a atuação do psiquiatra. E é por isso que eu acredito que quando a gente trabalha assim em conjunto, a gente consegue, de fato, promover saúde a essas pessoas. Até porque, né, Andréia, imagina, o comportamento humano, ele é tão complexo que ele pede essa avaliação maior, né? Então, entre as disciplinas, né, entre as especialidades. Então,
esse comportamento complexo do ser humano, ele pede isso. Então, não, quando a gente fala, né, outro dia até fiz um post falando sobre isso, né, fazendo a separação entre psicologia e psiquiatria, que eu mencionei que quando se trata de comportamento humano, quando se trata de saúde mental, não existe especialidade substitutiva, mas complementar. Né? Então, não quer dizer que uma especialidade vai substituir a outra, não substitui. Elas são complementares, né? Daí a importância de a gente sempre fazer essa interdisciplinariedade, né? Concordo. A gente faz. É quase que um trava-língua, né? Essa palavra é quase um trava-línguas, eu nem me atrevo muito a falá-la. Mas eu concordo com você, sim. Essa complexidade que nós somos, ela pede, sim, a atuação de diversas áreas, muitas vezes, de quase todas as áreas da saúde. Eu tenho pacientes que passam não só por psicólogos e psiquiatras, mas por muitos outros profissionais de saúde, porque tem, sim, uma série de questões envolvidas e a alimentação, ela é só, eu digo que ela é só um sintoma, muitas vezes, de todas essas outras questões, né? E aí, mais uma vez, a gente não vai conseguir resolver a nossa relação com o corpo e com a comida fazendo uma dieta e restringindo a nossa alimentação. A gente só vai estar retardando o problema. E quando o medo, ele for ele tirar a sua paz, quando esse medo ele te trouxer preocupação algumas vezes por dia, a gente já acende aí uma luzinha de comece a buscar ajuda, né? Antes que isso piore, que seja ainda mais grave. Acho que quanto mais cedo a gente busca ajuda, mais simples é o tratamento, né? Menos tempo a gente leva nesse tratamento para aquelas pessoas que se preocupam com quanto tempo eu vou ter que ir a um psicólogo, a um psiquiatra. E eu acho que para o profissional da saúde é também mais fácil de te ajudar. À medida que é mais grave, o tempo vai ser maior e isso se complica. Ariel, eu fiz algumas perguntas no Instagram, né? E teve uma que eu deixei por último, porque eu imaginei que as pessoas não iam querer responder, mas ainda assim eu fiz. E dizia assim: o que é que você pensa sobre as pessoas gordas? Porque o medo de engordar, como a gente já falou bastante aqui, ele tem muito a ver também com essa visão que a gente tem de um corpo gordo, né? Eu acho que travou, né? Travou para ti? Não, para mim não. Ah, tá. Tá travada a imagem. E aí, as outras perguntas, foi uma média de 68 pessoas que responderam. Quando chegou nessa última pergunta, que a pessoa tinha que escrever o que ela pensa sobre as pessoas gordas, só 2 pessoas responderam. Todas as outras que tinham respondido, todas as outras questões, não responderam essa última. E aí, uma das respostas foi que a pessoa diz assim, que com relação às pessoas gordas, ela não tem nenhum julgamento, mas que quando é com ela associa a sua saúde. Eu entendi que ela tem algum problema de saúde que se relaciona com o excesso de peso, enfim, ficou meio confuso aqui. E a outra pessoa, ela disse assim, eu vejo as pessoas gordas como pessoas que são recriminadas e apontadas pela sociedade. E eu achei bem curioso todas essas outras 66 pessoas deixarem essa pergunta em branco, né? Eu acho que mais uma vez fica aí claro de que o pensamento que a gente tem, entendo eu, se fosse bom, a gente escreveria, né? Esse pensamento, esse olhar, esse julgamento que a gente tem para com o corpo gordo, ele muitas vezes nos envergonha, a ponto de a gente não querer dizer. E isso já deixa claro que esse julgamento ele não precisa existir, né? E que a partir do momento que a gente olhar para a pessoa gorda como apenas uma pessoa gorda, sem tentar dizer nada mais sobre ela
né? Além disso, porque olhando para uma pessoa gorda, a gente não sabe absolutamente nada. A gente só sabe que ela é gorda, ponto. Eu não sei quem ela é, eu não sei como ela vive, eu não sei como ela se alimenta, eu não sei se ela se exercita ou não, eu não sei se ela tem algum problema de saúde ou não, eu não sei nada. Eu só sei que ela é gorda. Então, trabalhar o nosso olhar para entender que existem corpos diferentes, somos todos diferentes, né? E que um corpo gordo, ele não me diz nada além disso, além de é gordo, né? Isso já ajuda e já, acredito eu, que já alivia um pouco essa sensação de medo de engordar. Não significa dizer que olhar para uma pessoa gorda e reconhecê-la como apenas um corpo gordo não significa dizer que você quer engordar, não significa dizer que você também vai ficar gordo, né? Nada disso. Só significa dizer que a gente vai estar diminuindo o preconceito para com essas pessoas e a gente vai estar contribuindo para não propagar ainda mais esse preconceito. Então, Exato. essa questão assim me chamou muita atenção quando eu vi que Uhum. só 2 pessoas tinham conseguido responder, sabe? É, Todas as realmente, outras que responderam tudo pularam exatamente essa. claro, essa que é um pouco mais, né? É, é bem compreensível. Delicada, Para a gente aqui é bem compreensível. né? É, Bem sim. compreensível. E, Nos e temos estendemos mais bastante, né? perguntas? Ah, sim, As acabamos. outras, nas outras perguntas, era mais sim ou não, né? E aí todos responderam que tinham muito medo de engordar. Foi com Uhum, relação a medo de engordar, o percentual foi de 92%. 92% num contexto de 68 pessoas é bastante gente, né? bastante. Se esse medo ele foi maior durante a quarentena, e aí 78% das pessoas disseram que sim, que esse medo aumentou na quarentena. E a outra questão, ela perguntava o que é que faz com que essas pessoas tenham medo de engordar. E aí a maioria das respostas foi com relação à autoestima e à imagem. Eu não quero ser feia, a minha autoestima é influenciada pelo que eu vejo na mídia, outra pessoa colocou. Eu tenho medo de perder as minhas roupas. A outra colocou assim, essa é bem interessante. Desculpa, Dea. Gorda para mim é sempre feia. Você é uma exceção. Eu dei risada na hora porque eu entendi que ela ainda quis ser fofa, mas essa fala me preocupa porque dizer que todas as pessoas gordas são feias é dizer que sim, você está aí com um olhar preconceituoso, né? Eu não Gordofóbico, preciso né? gordofóbico, eu não preciso achar a pessoa gorda bonita, mas isso é diferente de dizer que todo gordo é feio, porque aí eu estou dizendo que a pessoa é feia simplesmente por ser gorda, né? E isso por É, si só já é muito gordofóbico. sim, Eu sim. entendi que ela quis ser fofa dizendo que você é bonita, mas eu até coloquei isso para ela no privado. Eu te agradeço o elogio com um pedido de escute um pouco mais sobre gordofobia, né? Observe o que é que a gordofobia traz para a vida das pessoas. Leia um pouco mais sobre o assunto. Assista, tem tanta live interessante sobre o assunto, tem tanto vídeo bom sobre o assunto. Converse com alguém que tem um corpo gordo. Entenda de que maneira esse preconceito foi tão prejudicial na vida dessa pessoa, que com certeza esse olhar vai mudar, né? Então, a gente elogiar também o outro, como ela colocou ali. Você é assim, mas as outras pessoas que são gordas não são. A gente entra também na história do padrão de beleza, né? É como se fosse Andréia em comparação às outras pessoas gordas. E isso Uhum, acaba também sendo cruel, né? De todas sim. as maneiras. O preconceito, independente se é a gordofobia ou qualquer outro preconceito, ele é sempre muito cruel. E eu Uhum, acredito que ele fala também, Ariel, sobre quem está promulgando o preconceito, né? Eu não consegui terminar a conversa com essa pessoa, mas pelo que eu entendi do contexto,
é uma pessoa que tem questões também com o corpo. Então, até que ponto, a partir do momento que eu promulgo esse preconceito, eu também não estou de uma forma torta. De uma forma torta, é verdade. Meu Deus, hoje não tá bom não aqui. Desculpa, Ariel. De uma forma torta, é verdade, mas eu também entendo que essa pessoa pode estar pedindo ajuda, sabe? Foi por isso também que eu fui conversar com ela no direct. Por que todo corpo é gordo, é feio? Né? O que você sente com relação a isso? O que foi que te disseram? O que você viveu? Né? Então, essas questões, elas também precisam ser levadas em consideração. E a gente, enquanto profissional da saúde, eu acho que a gente precisa ter um olhar muito avançado para isso. Né? Eu acredito que você também tenha essa visão mais crítica. Né? Vocês da saúde mental precisam ter um olhar muito avançado. Eu entendo assim, a psicologia, a psiquiatria como aqueles profissionais que escutam o que a gente não fala, né? Eles leem ali nas entrelinhas. O que não é dito, o que a gente não diz, vocês conseguem entender de alguma forma, né? Sim, sim. É praticamente, né, como você disse, né, um olhar um pouco mais crítico, né, um pouco mais detalhado sobre tudo que a pessoa fala e também sobre o que ela não fala, né, mas que a gente percebe em outras, de outras formas. Né? Então, por isso é importante também a gente sempre falar, né, se você percebe que você não consegue conviver com essa diferença entre a sociedade, então, peraí, será que não tem algo errado? Né? Será que não está acontecendo algo que aí vale a pena você procurar um psicólogo, um psiquiatra, para justamente conseguir compreender o que está acontecendo com você e por que você não consegue aceitar essa diferença entre as pessoas. Né? E isso não só na questão de gordofobia, mas em todas as outras questões, né? As pessoas são diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém tem a mesma vida que ninguém. Então, a gente somos pessoas diferentes, né? Então, se até hoje você não consegue, não está tendo uma dificuldade de ter esse convívio com essa diferença, então eu acho que é importante sim você procurar um especialista para entender o que está acontecendo com você, né? Porque já digo aqui, que não é um comportamento normal, né? Essa aversão à diferença, né? Que bom que você falou isso. Concordo com você, Ariel. Concordo com você. Eu trouxe um trecho de um texto que está na internet e que eu acho que tem muito a ver com não só com o medo de engordar, mas com o medo que a gente tem de ser quem a gente é. Né? Porque, como eu falei no começo, essas coisas elas estão interligadas. O medo de engordar, Sim. ele perpassa muito pela relação que eu tenho comigo mesma. Né? Por essa falta de apropriação de quem eu sou exatamente como eu sou. E ele diz assim, Ariel: eu criei o costume de todo sábado comprar sequilho com goiabada numa padaria pertinho aqui de casa. Comer o sequilho e beber um cafezinho se tornou, sem exagero algum, um dos momentos mais gostosos da minha semana. Só que a goiabada do sequilho me incomodava. Quer dizer, não necessariamente a goiabada, mas a pouca quantidade da goiabada no sequilho. Era quase que como um pinguinho de goiabada no meio de um sequilho. Um dia, eu resolvi reclamar na padaria. Chamei o padeiro e, em tom de brincadeira, eu lhe disse: padeiro, seja menos pirangueiro. Deixe de ser mão de vaca e coloque mais goiabada nesse sequilho. Em um outro sábado igualmente delicioso, voltando do trabalho, passei na mesma padaria e novamente encontrei os sequilhos. Só que, para minha surpresa, lá estavam os sequilhos dos meus sonhos, completamente cobertos de goiabada. Comprei os sequilhos na maior alegria. Chegando em casa,
preparei o meu café e todo o ritual que fazia parte do momento de saborear o sequilho. Acontece que eu não consegui dar nem 2 mordidas no sequilho dos sonhos. Enjoei ainda na segunda mordida. Era doce demais. Em alguns momentos, chegou a me dar náuseas. No dia seguinte, voltei à padaria e lá estava novamente o mesmo sequilho completamente coberto de goiabada. A vendedora me ofereceu e eu, com vergonha de dizer que não tinha gostado do sequilho cheio de goiabada, comprei e levei para casa. Raspei a goiabada e comi o sequilho quase que sem nada. Nesse momento, eu entendi que o problema não era a goiabada. O problema também não era o padeiro. O problema era eu. Fui eu que, amando o que amava, queria do meu jeito. Sem entender que eu gostava era do jeito que era. Porque se do meu jeito fosse, eu rejeitaria, enjoaria e até tentaria fazer com que voltasse a ser como era antes. Assim nós fazemos também com as pessoas. Fazemos com nós mesmas. No início, a gente ama exatamente como é. No início das nossas vidas, a gente também se amava exatamente como a gente era. Depois, começamos a criticar, tentar mudar e tentar pôr do nosso jeito. Tentamos dar conta das projeções do outro sobre nós. Só que essas pessoas, elas não existem. Elas sequer existiram. Elas são apenas uma projeção de algo que eu julguei ser melhor. Quando o outro muda, ou quando nós mudamos em função do olhar do outro, muito provavelmente quem a gente gostava já não está mais ali. Enfim, essa semana eu voltei à padaria, pedi o meu sequilho quase que sem goiabada e falei ao padeiro: me desculpa, do jeito que era melhor. A sua receita é melhor que a minha. Fui eu que, querendo do meu jeito, entendi que o seu jeito não era bom. Eu desejo que a gente possa voltar à padaria da vida e conversar com o padeiro, que para mim é Deus, mas que para você, para as outras pessoas, pode ser, né, essa visão de algo sobrenatural que cada um tem. E a gente pode voltar à padaria da vida e avisar o padeiro que a receita dele é que era boa e que fui eu que fui ensinada a não me amar do jeito que eu sou e que por isso eu queria que do meu jeito fosse. E assim eu aprendi a gostar do jeito que não era, do jeito que deveria ser. Eu desejo que a gente possa entender, respeitar, acolher, amar e cuidar do corpo que a gente tem, exatamente como ele é hoje. Desejo que a gente seja esse sequilho com apenas um pingo de goiabada em sua receita original e perfeita, com todas as suas imperfeições. O texto é de Jonathan Araújo, mas é claro que eu, como enxerida, fiz algumas adaptações, né? E eu achei que ele resumia muito bem o que Excelente. a ideia que a gente tem, né, que a gente tinha assim quando você pensou a live e a ideia que a gente queria trazer sobre esse medo de engordar, que diz muito sobre o medo de ser quem eu sou e de não ser aceita exatamente como eu sou. Né? Eu espero que Exatamente. tenha tocado aí no coração de pelo menos uma das pessoas que estão aí Com acompanhando a certeza, gente. foi uma excelente reflexão e tudo a ver com o que a gente falou o tempo todo aqui, né? Mas é isso, tá acabando o nosso tempo de novo. Quero já agradecer você pela participação. Muito obrigado, obrigado a todos que participaram também. Tá? Foi uma excelente live aí que acredito que deu para esclarecer bem esse contexto. Tá bom? Que bom.
Eu fico muito feliz. Mais uma vez eu te agradeço o convite, agradeço a confiança no meu trabalho.